que é esse tal samsara do Dharma? Tem algumas perguntas que eu recebo que tem uma conotação um pouco histórica, um pouco jornalística, um pouco acadêmica, e essas curiosidades em torno do Dharma algumas vezes podem se tornar essa objetificação do Dharma como um assunto, né? O que a gente pode falar sobre isso? Normalmente tem esses aspectos, né? Tem um aspecto histórico, que ele tem... Todos eles têm... fazem algum sentido no mundo convencional e o Dharma não pode se desfazer totalmente deles, né? Por outro lado, pode ocorrer da pessoa se engajar com o budismo, com o Dharma, de uma forma que tenha... por um interesse intelectual, né? Ou por um interesse... Eu vou usar a palavra sensacionalista, mas pode ser jornalístico, né? Um interesse de ocorrências, de atualidades, de fofocas, de escândalos, né? E ela pode se interessar também pelo Dharma de uma forma apenas puramente intelectual, né? Acadêmica, né? Então, algumas vezes, por exemplo, principalmente no que diz respeito e esses três aspectos estão interligados, né? Então a academia ela tem um viés que ela tenta ser objetivo, então o viés dela tende a transformar o Dharma em história, né? A botar o Dharma num museu, né? A tratar o Dharma como um fenômeno social, a tratar o Dharma como um fenômeno cultural. E o Dharma, né, ele tem essas dimensões, mas ele, estritamente falando, ele é livre das dimensões histórica, da dimensão cultural, da dimensão social. Esses aspectos são os aspectos que a gente tenta não necessariamente reproduzir, né, quando você está passando o Dharma de uma cultura para outra, né, porque tem uma essência que é uma essência que não depende de cultura, que não depende de história, que não depende, né, da etnia, que não depende da tradição, nesse sentido historiográfico, né. Então, mas é isso que pode ser objetivamente observado pela academia, né? E também a academia tem um interesse secular, um interesse pós-iluminista, né? De certa transparência, né? De crítica às instituições e assim por diante. E que também leva a um ideal jornalístico, né? Como é que o Dharma está sendo distorcido, quais são os problemas específicos que cada professor e cada sangha tem, né? Então as pessoas ficam interessadas nesses aspectos, assim, onde dá problema, né? E da mesma forma, né, o Dharma tem uma tradição escolástica muito vasta, mas há um modo de tratar, de estudar o Dharma no contexto do Dharma, que vai levar a pessoa a aprofundar a prática dela, vai levar a pessoa a aprofundar o entendimento dela sobre ela mesma e sobre a realidade. E tem o estudo do Dharma, que transforma o Dharma num objeto e que é uma curiosidade, como a pessoa tem, às vezes, estuda dinossauros ou estuda, sei lá, qualquer coisa que ela acha interessante, né? Então, ela trata aquele assunto como um objeto, né? Então, e isso distorce naturalmente o Dharma, porque o Dharma não pode ser um objeto, né? Então essas são três dimensões do samsara do Dharma, né? O samsara do Dharma. Então as pessoas estão falando, às vezes, de palavras, de professores, da tradição budista, se consideram budistas, né? E cada um de nós, como praticante, também volta e meia está envolvido, né? Nas últimas notícias do que acontece na Sangha, né, e com certeza em curiosidades intelectuais que às vezes a gente não consegue integrar na prática. Também nos interessamos por história, é inevitável, né? Mas é bom estar atento para esse perigo de transformar o Dharma numa nova forma de envolver a mente sem produzir efetivamente os resultados, sem estar dentro da linhagem, sem fazer prática formal, né? A prática informal, né, nós temos que fazer também, mas a prática formal normalmente é a medida que dá para entender que a pessoa esteja praticando, né? Porque a prática informal é o básico, né? Então, as pessoas dizem, não, mas eu faço prática informal, não faço prática... Não, é difícil.
pessoa precisa ter as duas práticas, né? A formal e a informal, uma ajuda a outra, né? Então, se a pessoa não tem proximidade com a comunidade, se ela não, né, não ajuda a comunidade com trabalho, com prática e com oferendas, se ela não se envolve no Dharma, né, com a intenção de integrar os ensinamentos no modo de vida dela, né, e produzir transformações também na vida dela, na vida dos outros ao redor, aí o Dharma é um brinquedo, né? O Dharma vira mais uma dessas brincadeiras de criança que a gente chama, né? Pode ter aparência de Dharma, mas é samsara igual, né? É uma frivolidade, é uma inutilidade, né? Então é uma coisa que, né? Tanto as pessoas que já estão engajadas no Dharma quanto as pessoas que estão se aproximando, elas têm que estar atentas, né? Algumas vezes esse tipo de investigação, né, mais intelectual, mais acadêmica ou mais histórica, ou algumas vezes até, né, as notícias em geral elas são tão ruins que não atraem as pessoas para o Dharma, né? Então já começa por aí, tem uma inauspiciosidade em repetir certos problemas que, né, a visão secular, assim, quanto mais transparência melhor, né? Na visão do Dharma não é bem assim, tendo a virtude de difamar. Então falar mal, mesmo que seja verdade, é uma desvirtude, é um problema, é falar de forma a criar divisões entre as pessoas, né? A criar é falar de forma a criar cisão, né, e criar tensão entre as pessoas, polemizar, né? Então esse tipo de fala não é considerado naturalmente virtuoso, é considerado não virtuoso, né? Claro, daí a pessoa pensa, mas e quando acontece um problema, o que a pessoa faz? Bom, Dalai Lama, todas essas pessoas, todos esses grandes professores na Sangha, eles têm um mapa bem claro de como o que a pessoa deve seguir. A princípio até seria interessante que cada Sangha tivesse um ouvidor, né, para ouvir tanto queixas anônimas quanto queixas como fosse, né, anônimas ou não. Né, no caso, a primeira etapa é, né, falar diretamente com a pessoa que está causando o problema, né, se isso for possível. Se isso não for possível, vai para a autoridade mais próxima, né, autoridade, né, ligada à comunidade, né, então a pessoa mais próxima que possa ter alguma autoridade sobre aquela pessoa, depois uma autoridade maior dentro da comunidade budista, se houver, né, às vezes não, o budismo não é uma estrutura hierárquica, é uma estrutura relativamente hierárquica, mas orgânica também, então não tem o Dalai Lama não pode resolver o problema das outras sanghas, né, embora ele seja respeitado, não tem um vai e volta, ele não manda sobre os budistas de forma geral. Nem mesmo sobre a própria linhagem dele, né? Embora ele fosse o governante mundano do Tibete. Então, né, nos últimos escândalos que houve, todo mundo estava pedindo uma posição do Dalai Lama, querendo que o Dalai Lama, né, fizesse alguma coisa. E o Dalai Lama, não, mas eu não sou o Papa, nunca teve essa coisa aqui, nesse sistema que, né, é uma visão que, né, se cultivou no Ocidente de que ele, né, é uma pessoa importante no budismo, todo mundo concorda, né, ele era o governante do Tibete, ele tem autoridade sobre, né, sobre muitas pessoas, mas ele não tem nenhuma palavra final sobre o budismo, ele não pode mudar o budismo, ele mesmo diz, né, ele não pode mudar também as atitudes de professores, às vezes, cuja conexão com ele é paralela, assim, tipo, ele foi convidado pelo professor, mas ele não é nem considerado maior nem menor que aquele professor que ele convidou. Claro, o professor convida, põe ele num lugar mais alto, ele é o Dalai Lama, né? O Dalai Lama tem uma pompa e tal. Mas é muito mais complexo do que a gente imagina, assim, o Dalai Lama ele manda em tudo, né? Então tá resolvido. Não é assim. E daí, então, se isso daí vai para a autoridade, né, legal, se for um caso de polícia, e depois vai para a autoridade, né, para a opinião pública. Aí no último caso, por quê? Por que o último caso é isso? Porque, né, é um problema de relações públicas para o budismo, né? Então se a gente já diz, com isso a gente diz, o budismo não presta para nada mesmo, está distorcido. Aí não vou colaborar com o budismo, tá? Aí a pessoa, né, tá quebrando o voto de refúgio, se ela tem por acaso e tal, né? Então ela já é uma pessoa de fora já, né? E se a pessoa está dentro, se ela ainda acredita que o Dharma é benéfico para as pessoas e que aquela pessoa que ela vai reclamar está prejudicando o Dharma, então ela está tentando salvar o Dharma. Então se ela vai querer salvar o Dharma, ela não vai produzir um problema de relações públicas para o Dharma, né? Então
Isso pode não soar bem aos ouvidos seculares que estão mais preocupados, que desconfiam, né, por causa dos escândalos que tem, por exemplo, no catolicismo, que são vastos também, e que tem toda uma rede de esconder, né, as suas... Talvez eles tenham uma motivação parecida, né? Eles acham importante a tradição deles e eles não queiram manchar a tradição deles com algo que está acontecendo, né? Então, a motivação pode ser parecida, mas daí não sei se os problemas são exatamente os mesmos e no mesmo nível, né? Com certeza o budismo ele tem um grau de escrutínio maior porque nós temos com relação ao budismo nós temos uma expectativa maior com relação aos budistas e ao budismo, né? Qualquer pessoa que se diga budista já vão cobrar dela se ela, né, se ela se porta, se ela é calma, se ela, né, assim, as pessoas esperam elas têm uma ideia de que é budista e o budista tem que se comportar de acordo com com o que a pessoa espera, né? Se muda muito, nós já estamos falando, já estão no fórum aí criticando a pessoa, né? Já vi, né? Então, as pessoas têm, né? Então, do ponto de vista do Dharma, tem essas etapas, né, para lidar com esses problemas, né? Então, quando a pessoa me pergunta, né, sobre uma questão, a pessoa no caso me perguntou sobre o problema dos karmapas, né? Então, tem 2 karmapas, né? Que é um problema assim que eu tenho uma relação, né, muito boa com a Karma Kadyo, né? Eu tenho refúgio na Karma Kadyo também. E eu, né, respeito profundo por toda a linhagem da Karma Kadyo, né, que é a linhagem do Karmapa, né? E daí tem essa situação que surgiu, que agora eles estão tentando lidar, porque surgiu um Karmapa, depois surgiu outro Karmapa. E, né, eu tenho meu Karmapa preferido, o Karmapa que eu acho que é o Karmapa mesmo, que é o Karmapa que o Dalai Lama acha que é o Karmapa, né? Então, o Ardhya Dodge. Então, né, se você quer saber de mim, assim, esse é o Karmapa, o outro eu não sei. Agora, né, como tem gerou toda uma tensão com relação a isso, daí as pessoas ficam curiosas, mas aí agora eles estão tentando se reaproximar, e daí talvez dizer que, né, tem 2 Karmapas mesmo, quem sabe, né? E como é que pode isso? Porque as pessoas não entendem muito o renascimento, às vezes tem mesmo, nunca teve mais de um Karmapa, né? Mas frequentemente, né, acontece de renascer, de ter mais um reconhecimento como o professor renascido de alguém, né? Então, por isso não seria problema, né? Mas daí, né, aí a pessoa nem está praticando o Dharma, nem faz meditação, nem colabora com a Sangha, nem estuda o Dharma de uma forma sistemática. E daí ela vem para o canal de budismo para ouvir, e daí está falando lá do problema, lá dentro da linhagem Karma Kadyo, que normalmente sempre tem só um Karmapa, e dessa vez apareceu outro Karmapa, e daí deu uma certa disputa. Sabe? Samsara Dharma, né? Quem é da linhagem Karma Kadyo, ou se alguém quiser saber alguma coisa mais, pergunta em privado, né? Não vamos ficar discutindo isso em público. Não tem várias situações, né? Eu tô careca, né, de ouvir, de falar sobre situações de todo tipo dentro do budismo, né? Então, um aspecto que é interessante, né, esse aspecto que a gente pode até negativamente comparar com a Igreja Católica, é que é inauspicioso sequer mencionar que há algo inauspicioso. Então, se a gente pudesse focar no que é positivo, melhor. Se precisar, né, a pessoa se informar porque ela quer se aproximar e quer saber qual o karmapa que ela deve seguir, né, ela quer saber por que está acontecendo isso, se ela vê alguma coisa e tal. Ou o problema que tem a lenda da Gelug, que é muito mais sério, é muito mais... Nossa, tem muita confusão, e daí de vez em quando vem a pessoa e manda toda feliz um material de um professor e tu diz, não, esse professor aí, não... Isso daí tem 400 anos de morte, de destruição por trás disso. E daí a pessoa pensa, o que aconteceu? Assim, uma vez surgiu ignorância. Tem que contar toda a história do universo, assim, para a pessoa entender de onde que surgiu aquele problema que agora, né? Daí, e eles realmente eles se aproveitam um pouco da ignorância das pessoas, né? Esses professores com problema, né? E com relação a essa coisa dos vários tulcos, né? Bom, a tradição dos tulcos tem críticos dentro da tradição dos tulcos. O Dzongchen Sertien Rinpoche, ele está dizendo que talvez seja a hora de não reconhecer mais tulcos, assim, né? Porque tá dando mais problema do que
trazendo benefício, né? Então não quer dizer que não vai haver os tulcos, não vai haver instituição, né, que envolve poder, envolve né, a pessoa toma o assento do antecessor, que envolve né, na sociologia eles são um sistema feudal, assim, né, tem toda uma comunidade que trabalha em torno daquele professor e o Labran, né, o, as posses, né, as terras e os prédios e né, tudo, né, então quando envolve esse tipo de poder secular e dinheiro e assim por diante, sempre tem muitas distorções, né? Então, né, a gente pode falar e quando entra em termos de política, né, então tem os chineses têm agora interesse em ter um Dalai Lama. O Dalai Lama disse que já não vai voltar Dalai Lama porque vai dar problema. O Dalai Lama que tiver vai ser escolhido pelos chineses, né? Então como todas as coisas humanas, é uma coisa sujeita a ter problemas, né? E aí, quando a pessoa está examinando um professor, daí né, pode pesquisar sobre aquilo, né? Agora, ela querer entender todo tipo de escândalo, todo tipo de picuinha, todo tipo de problema histórico que teve dentro do budismo, é uma curiosidade mórbida, assim, não... Eu repito, assim, né? Eu conheço um pouco, aliás, eu conheço talvez bastante desse tipo de... Eu acabo me envolvendo, porque as pessoas me perguntam e eu acabo estudando para responder as pessoas, né? Então eu acabo me envolvendo um bocado com Sansara Dharma e política, né? Nossa, professor meu, tu menciona alguma coisa que tem a ver, assim, se esse ou aquele professor, não sei o que, ele já fica quieto, assim, não se... Acho horrível a pessoa se envolver em política do Dharma, assim, né? Mas eu sou culpado disso, volta e meia, né? Estão me escrevendo em privado para saber isso e aquilo, não sei mais aquilo, né? É uma infelicidade, né? Então, se a pessoa está buscando o Dharma por esse lado, aí talvez, né, vai estudar na academia, né? Vai fazer um curso sobre budismo, que isso não vai melhorar a prática da pessoa, não vai diminuir as aflições mentais dela, não vai levar ela a entender o que o Buda ensinou, não vai produzir nenhum resultado dármico, assim, vai produzir a mesma coisa que as pessoas discutindo no Face situação política atual no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, ou, né, ou discutindo a história da dinastia Ming, não faz a menor diferença para a prática da pessoa, né? Claro, quando a gente está falando da prática que a gente vai assumir, do professor que a gente vai seguir, aí cabe ver se eles têm algum problema, né? Então, né, cabe examinar, cabe perguntar sobre aquilo que você vai realmente se engajar, né? Então, por exemplo, não seria para mim que eu tenho essa relação boa, mas um pouco, né, secundária com a tradição Karma Kadyo, que a pessoa deveria... Vai lá, pergunta para um lama da tradição Karma Kadyo. Aqui no Brasil a gente tem muitos que falam português, tem o Lama Tachen, que é bem conhecido, né? Vai lá e pergunta para ele sobre o Karmapa, né, se achar que é importante, né? Essa situação aí, saber disso. Talvez seja para você, né? E, né, a gente vê várias coisas, assim, às vezes, né, a gente fica quieto, né? Então, a pessoa está seguindo... Às vezes tem um lama que disse que não ia que não ia ter um renascimento reconhecido, né? Tem uns 3 ou 4 aí agora, assim, né? Um recentemente deu uns problemas aí. Aí ele diz, não sei, né? Mas não sei se é bom ou ruim, não me interessa também, né? Tem, tipo, fica... Não tô lá, não tô seguindo ele, não, é uma coisa que está acontecendo lá fora. Não é... Eu tenho que estar respondendo por toda a tradição budista, nunca funcionou assim. Nem o Dalai Lama responde por toda a tradição budista. E, né, daí às vezes tem outro assim, ele é o renascimento de um... Aí tem uma figura muito importante, assim, dentro da tradição. E ele é o renascimento daquela figura, assim. E daí nenhum dos alunos dele, do professor falecido já 100, 200 anos, dos alunos, né, a linhagem, né, nenhum deles está com ele. E daí me perguntam, vem cá, esse cara, ele, não sei,
Eu não sei, né? Tu vai dizer o quê, né? Tu vai dizer o quê, né? Tu não pode difamar a pessoa, né? Então, tu nem conhece ele também. Tu só é capaz de somar 2 mais 2, rapaz. Então, tu olha, observa. Não é recomendado por esse, por aquele, que deveria ser recomendado, porque eles são, né, o cerne de onde vem aquela figura. Aí, não, tem problema com o Dalai Lama, né? Melhor não se aproxima. A gente está falando só do budismo tibetano, mas no Zen tem tanta confusão também. E nas outras tradições budistas tem muita confusão também. Então, se a pessoa quer Samsara Dharma, daí é outro papo, né? Que eu acho que o interesse, né, a gente toma refúgio é para praticar o Dharma, não para praticar Samsara, nem com cara de Dharma, né? Então, é interessante saber isso. Não, né, que eu... É minha culpa, eu também acabo envolvido nisso, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Wekora Jinkason Banani Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Je Zetari Bamen Jondo Tote Rumoni Jogisa Zunda Tutenjo Chi Chime Konye Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wan Shuju Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wan Chato No Trupantenor Buyen Neko Pomolura Sane Lundu Dileta Tutenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan La Jinko Sesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunji Drujo Chi Pende Jungwane Jimbo Dempa Yori Nepa Dan Dempa Zimbe Jebonango Senja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpoche Ngondo Kunda Dewa Jimbo Jaba Che Kusa Tutu Tapa Sa So Adev So Jinje Lab Tu So Shina Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jedu Pa Jinde Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Sun Chapa Pia Druju Sho Sun Nangwa Damira Do Sungele Show